Olá, meus queridos alunos do 7º ano, saudade de vocês. Em breve estaremos juntos novamente, ok? Peço para que vocês sempre estejam ligados nas atividades que estão disponíveis lá no Positivo On. Sempre fique olhando as mensagens, né, que a escola manda. As atividades trilhas, sondagem, avaliações já estão disponíveis e peço para que vocês façam tanto do livro 1 quanto do livro 2. O livro 1 para relembrar os assuntos que nós já vimos, e do livro 2, capítulo 3 já está disponível também, vocês vão poder exercitar, e o que vocês fizerem lá serão aproveitados depois como forma de avaliação, ok? Então, eu gostaria que vocês seguissem minhas orientações, que a partir de agora eu vou falar sobre o novo livro e o novo capítulo que nós vamos estudar, ok? Então, vamos lá. Vamos lá iniciar o nosso novo capítulo. Peguem o livro 2, abram no capítulo 3 de inglês, página 2, tá? E vocês verão este título, On the Outside. Esse título remete a características de aparência física nas pessoas, em nós mesmos e em outras pessoas. Então, eu peço para que vocês dêem uma olhadinha nessa imagem. Olha, gente, tem um RA aqui que vocês podem clicar para escutar, tá? Aí depois eu peço para que vocês dêem uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem aparece em várias celebrities, várias celebridades, em magazine covers, em capas de revista, tá? Todas elas têm características físicas diferentes. E aí, após observar essas imagens, eu peço para vocês lerem essas 4 perguntas que estão em português e respondê-las também em português no próprio livro, ok? Depois que você finalizar, nós iremos para a próxima página, que é a página 3, ok? Na página 3 tem 2 questões. A primeira questão, né, que todas as duas têm a ver com esse assunto chamado Physical Characteristics, características físicas. E basicamente esse assunto, ele fala sobre palavras que podem descrever fisicamente as pessoas em inglês. E que palavras são essas? São os adjetivos, são os adjectives, tá? Só adiantando que dentre essas palavras também estão cores, ok? Colors, também são considerados adjetivos, tá, gente? Então, gente, a partir daqui nós vamos observar a descrição de cabelo, de tamanho, descrição de olhos, cores, estilos e assim por diante, tá? Então, essa primeira questão pede para vocês observarem essas 4 celebridades que estão em magazine covers e que vocês utilizem essas palavras aqui do quadrinho verde, né, observando as características físicas deles e delas, para escrever as palavras no local correto. Vocês vão pesquisar o que elas significam e vão completar no local correto, ok? Ao finalizar, peço para que vocês venham para a segunda questão. A segunda questão mostra 4 imagens com pessoas com estilo de cabelo diferente, tamanho diferente, cores diferentes, né? Então, há 4 frases relacionadas a essas 4 imagens, na letra A, B, C e D. Descubram os significados com a ajuda do dicionário e associem, tá? A cada uma dessas imagens. Bem, aqui tem uma dica para vocês. Diz assim: To describe someone's hair, follow the order: size, style, shapes and color. Ou seja, para descrever o cabelo de alguém, além de usar o verbo have, você irá seguir, após o verbo have, a seguinte ordem. Você vai escrever size, que é o tamanho, tá? Tamanho, como assim? Dizer se ele é curto, você escreve short. Se esse cabelo é médio, você vai escrever medium. Se ele é longo, você vai escrever long, tá? Style ou shape. Logo a seguir, você vai escrever o estilo ou a forma desse cabelo. Nesse caso aí, nessa frase, aparece a palavra straight, que é liso, ok? E depois a cor, que nesse caso seria brown. Por isso que essa frase ficou I have short, straight, brown hair. Ou seja, depois do verbo have, você tem o tamanho desse cabelo, que é size, o estilo e a forma desse cabelo, que nesse caso é straight, e a cor desse cabelo, a color, que é brown. E lá no finalzinho tem o substantivo hair, que é o substantivo cabelo em inglês, ok? Então, após vocês finalizarem essa questão, eu vou pedir para que vocês virem e nós iremos passar para as próximas, tá? Então, na página 4, e após finalizarem a atividade da página anterior, da página 3, virem para a página 4,
e sigam minha orientação para fazer as duas questões desta página. Então, nesta página de atividade Your Turn, você tem a primeira atividade, pede Celebrities change their looks often. Look at some makeovers and complete the sentence. Check the list for help. Então, aí se diz que há 4 celebridades, né? Se vocês observarem, 4 celebridades. E essas 4 celebridades, elas, não só essas 4, mas celebridade de forma geral gostam de ficar mudando, né? A sua aparência física. Uma hora tá com o cabelo de um estilo, outra hora pinta, outra hora corta e assim por diante, né? E aí, você tem uma lista de palavras que eu gostaria que vocês pesquisassem o significado. Por exemplo, a primeira que aí é blonde, que aparece nesta lista aí é blonde, né? A palavra blonde significa louro ou loura, né? E dentre outras palavras, pesquise o significado para que vocês possam observar essas imagens dessas 4 celebridades, que é a Taylor Swift, letra A, Jaden Smith, na letra B, Rihanna, na letra C, e o Robert Pattinson, na letra D. Observem a mudança na aparência física deles nas duas imagens para vocês irem completando o texto com as palavras corretas, ok? Na segunda questão, pede para que vocês numerem as frases. Por exemplo, esta frase aqui. This person has short curly red hair. Então, você teria que procurar dentre essas pessoas aqui alguém que tem um cabelo curto, que tem o cabelo cacheado e ruivo. Short curly hair. Quem será essa pessoa? O number 2, o número 2. E assim vocês vão associando as demais, ok? Ao finalizar, nós vamos passar para a próxima página, que é a página 5. Então, nessa página 5, você tem na questão Organize Your Ideas. Olhem que ali no cantinho também tem um ícone para vocês clicarem lá no RA positivo. Provavelmente é um joguinho, tá? Um game. Façam e depois retornem para cá. Ao retornar, pede-se o seguinte. Complete the charts below about hairstyle using vocabulary from the previous activities. Ou seja, este quadrinho aqui da página anterior, esse quadrinho verde, vocês vão olhar novamente para ele e classificar essas palavras nessas 3 categorias aqui. Length é o tamanho do cabelo, style é o estilo ou a forma e color é a cor. Qual dessas palavras se associam a cada uma dessas categorias? Resolvam. Após finalizar, eu peço que vocês deem uma olhada nessa atividade que é de Reading Time, leitura e interpretação. Primeira questão, vocês vão ler as perguntas relativas a essas imagens aqui e responder em português, tá, gente? Depois você vai responder esse texto, né? Vocês vão ler esse texto que está aqui, que é um texto sobre uma petition. O que é petition? Petition é um tipo de documento formal escrito no qual você escreve para alguma autoridade, fazendo um pedido, não é, clamando por algo, para que algo seja feito. Às vezes pode ser uma reclamação e assim por diante. Isso é chamado de petition. E nesse caso, essa petition está sendo feita para alguém, para uma editora de uma revista. Então, você tem aí, 17 Magazine give girls images of real girls, ok? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, com a ajuda do dicionário, observando as palavras cognatas, né? Para ter um entendimento geral desse texto e responder as questões 3 e 4 que estão aqui abaixo. Leiam com atenção e respondam de acordo com o texto. Lá no finalzinho tem umas palavras que foram retiradas do texto, que o livro está pedindo para que vocês escrevam em português o significado delas, ok? Para finalizar, nós temos as páginas 6 e 7, ok? Na página 6, o assunto é Describing people be and have. Então, descrevendo pessoas com os verbos be, que no presente simples seria o am, o is e o are. E o verbo have, que é o verbo possuir, ter ou possuir. O verbo be seria o verbo ser ou estar. Então, eles são usados em frases onde você vai descrever fisicamente pessoas em inglês, tá?
Então, nesta atividade aqui, se pede match each characters to the corresponding icons. Observe que tem aqui silhuetas de pessoas de diferentes idades, tamanhos e características, né? Vocês vão ler essas palavras que estão aqui da letra A a H, descobrindo o significado delas no dicionário e classificando, no caso, relacionando, né, essas palavras a essas imagens. Né? Em cada um desses parênteses abaixo das imagens, vocês vão escrever a letra correspondente à característica dessas pessoas, ok? Então, aqui tem mais, nesse quadrinho, tem mais uma dica gramatical para vocês. Quando você vai descrever alguém fisicamente, se você vai fazer uma descrição geral, você vai utilizar o verbo be, tá? Que seria, no caso, am, o is e o are, no presente simples. Se você vai descrever o hair, ou os eyes, o cabelo, os olhos, você vai usar o verbo have. Então, vejam os exemplos que aparecem aqui no livro. My sisters are young and short. They have long blonde hair. Ok? Então, vocês irão fazer essa atividade e vai ficar uma atividade para casa da página 7, que seria vocês realizarem as questões 1, 2 e 3 da página 7. Ok, pessoal? Tenham um ótimo dia e nos falamos na próxima aula. Bye, bye!